Glória a Deus. Pode sentar? A gente vai, na verdade, hoje estar dando continuidade ao que a gente tem estudado às quartas-feiras, né? E nós vamos estudar hoje o quarto propósito. E o quarto propósito é que você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado para servir a Deus. E é interessante a gente pensar nessa palavra, servir, porque ela pode vir, de uma certa forma, e muitas vezes na modernidade, servir pode parecer uma coisa ruim, humilhante, né? Mas o serviço a Deus, nós vamos ver aqui que o serviço a Deus, ele é um privilégio. É um privilégio nós sermos criados e moldados para servir um Deus que não precisa ser servido. Porque Deus, ele não precisa ser servido. Para nós é que é um privilégio servi-lo. Deus não precisa ser adorado, mas para nós é um privilégio adorá-lo, porque Deus não é um ser carente que precisa de elogios e de adoração. Mas nós fomos criados para esse propósito, e é por isso que quando nós fazemos isso, e nós entramos nesse eixo, nós nos sentimos exatamente onde nós deveríamos estar. Então, o propósito para o qual Deus nos criou é para que nós possamos estar dentro e conforme aquilo que Ele planejou desde o princípio. E quando a gente consegue entrar nesse eixo, aí a vida ganha cor, a vida ganha sabor, a vida ganha sentido, quando a gente consegue compreender esse propósito. Então, você e eu fomos moldados para servir a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jeremias 1:5, ou acompanhe aqui na projeção. Jeremias 1:5. Nós vamos ver algo que foi falado a respeito do profeta. E é um versículo bastante conhecido, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E prestem bem atenção nesse verbo aqui: eu o designei profeta às nações. A gente vai observando aqui, então, que havia uma função específica. Antes de formá-lo em seu ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu já o separei e o designei profeta às nações. Então, aqui, nesse caso aqui, falando a respeito de Jeremias, havia uma função específica. E se Deus pudesse falar a mesma coisa a nosso respeito, Ele diria: André, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o separei, eu o escolhi e o separei, o designei pastor da Igreja Cristã da Trindade de Osasco. O designei capelão, o designei... E aí você pode ir colocando aquilo que o Senhor designou para você. Porque nós temos um propósito específico. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Eu e você, nós fomos colocados aqui neste mundo, não foi ao acaso. Não foi algo que, de repente, aconteceu e nós nascemos sem nenhum propósito. Porque você pode não ter sido planejado pelos seus pais. Tem gente que nasceu depois de vasectomia. Tem gente que nasceu depois de laqueadura. Os pais não estavam mais planejando, mas o planejamento veio do alto. Então, ainda que os nossos pais não tenham nos planejado, ainda que não haja ali na nossa casa um entendimento muito do que nós viemos fazer aqui, o Senhor nos planejou. Então, esse planejamento ele veio do alto, veio do Senhor. E nós nascemos para termos alguma contribuição nesse mundo. Não foi ao acaso. Nós temos alguma contribuição para fazer com este mundo. Não foi sem nenhum propósito. Eu tenho certeza que tem muita gente que nasceu e morreu sem ter experimentado o verdadeiro propósito delas aqui na Terra. E que coisa triste pensar nisso. Nascer, viver aí uns 70, 80 anos, sem ter experimentado o que é viver o seu propósito. Eu sempre dou um exemplo em relação a eletrodomésticos, né? A gente, de repente, tem lá uma máquina de lavar roupa e que ela foi criada para aquele fim.
aquele fim, o seu Criador, aquele que inventou a máquina de lavar roupa, criou ela pensando nisso. Então, não adianta eu tentar lavar louça dentro dessa máquina, porque eu vou quebrar toda a minha louça e vou quebrar a máquina também, porque ela foi criada por um propósito específico. E eu e você temos também um propósito específico do Senhor para a nossa vida. E que, às vezes, a gente fica aí vagueando e não entende aonde o Senhor nos quer, o servindo, né, frutificando. A gente tem uma missão especial e isso traz sentido para a nossa vida. Eu acho que todo mundo já se pegou pensando qual é o sentido da minha vida. Né? Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Qual o sentido? Por que eu nasci? Qual a razão de eu estar aqui? Essa é uma pergunta recorrente e é por isso que os consultórios de psicologia estão cheios. Porque muitas vezes as pessoas não sabem qual o sentido da sua vida. Tem até uma abordagem da psicologia, que é uma abordagem específica pela busca do sentido. Porque essa busca pelo sentido, ela permeia a existência humana. Permeia, nós precisamos saber para que a gente existe, para que a gente foi criado. Mas você sabe por que isso acontece com a gente? Deus criou esse anseio dentro do nosso coração. Foi o próprio Deus quem criou esse anseio no nosso coração, de que a gente buscasse por esse sentido, para que a gente, então, pudesse entender e ouvi-lo naquilo que Ele tem para nós como propósito. Então, o próprio Deus criou essa busca pelo sentido dentro de nós. A gente está estudando, então, aí nos GCs, né? Quem está acompanhando nos GCs, a gente está estudando esse livro, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Como é que fala o nome dele? Warren. Quase que virou um latido, né, gente? Vira quase um latido. Mas, então, a gente está fazendo esse estudo desse livro, Uma Vida com Propósito, dentro dos GCs. E a gente já está indo para o 5º propósito, né? No GCs, é no 5º que a gente já está chegando. E esse que a gente está vendo aqui hoje é o 4º propósito que a gente estudou na semana passada. Então, o que a gente já viu? E nas quartas-feiras a gente está aqui reiterando tudo que está sendo falado. E para que isso? É para a gente inculcar uma igreja que tem pessoas que sabem qual é o seu propósito. É uma igreja que avança. É uma igreja que vai e cumpre a sua missão. Porque se nós estivermos aqui, as pessoas estiverem perdidas em relação ao seu propósito, nós não vamos conseguir avançar. Mas, então, nós já aprendemos que nós fomos criados, você foi criado para agradar a Deus, esse foi o primeiro propósito. A gente aprendeu que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus, para pertencer à família de Deus. Nós aprendemos que nós fomos criados para ser semelhante a Cristo, semelhante a Jesus. E hoje a gente vai aprender que nós fomos formados, moldados para servir a Deus. E a semana que vem a gente encerra com nós fomos formados, você foi formado para uma missão. E nós fomos salvos, gente, pela graça, a gente sabe disso. Fomos salvos pela graça, não é por obras. Lá em Efésios, Paulo vai dizer o quê? Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é pelos seus méritos, não é pelo que você faz, não é pela quantidade de cargos que você tem na igreja, mas é pela graça. Mas, em contrapartida, nós fomos salvos para as obras. Nós fomos salvos para as obras. Então, a gente vai ver lá em 2 Timóteo 1,9, a seguinte afirmação, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Não fomos salvos pelas nossas obras, mas fomos chamados para uma santa vocação a partir do momento em que nós fomos salvos. No reino de Deus, nós temos uma função. Nós temos um papel especial, uma santa vocação, um chamado específico. E a gente precisa entender para que nós fomos chamados. Porque, gente, quando a gente entende isso dá valor, isso traz sentido, importância de valor real para a nossa vida. Quando a gente consegue compreender. Sabe por quê? Porque
O coração que é salvo, ele deseja servir. O coração que é salvo, não tem como eu ser salvo e não servir a Deus. Isso não combina, na verdade. Não tem coerência. O chamado para servir, ele vem junto, ele vem acoplado ao seu chamado para ser salvo. Então, no momento em que você diz, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu necessito de Jesus. A partir desse chamamento de Cristo para a salvação, vem o chamado para servir o Cristo que te salvou. A partir desse mesmo momento em que você aceita Ele, você vai na direção também de servir a Cristo. Sabe uma coisa interessante? Em algumas igrejas lá na China, o livro ele fala disso, eu achei muito interessante, eu trouxe aqui para a gente falar a respeito. Lá na igreja na China, quando as pessoas se convertem, eles costumam fazer uma saudação aos novos convertidos, e eles dizem assim para os novos convertidos que acabaram de ingressar na família de Deus, pela salvação, pela graça de Cristo. Eles dizem assim: Jesus agora tem um novo par de olhos, agora ele tem um novo par de ouvidos para escutar, e ele tem 2 mãos a mais para ajudar, e um novo coração para amar os outros. Olha que coisa linda, que coisa linda. A gente acabou de cantar isso, eu quero ser tuas mãos aqui na terra, ser teus pés aqui na terra. Então, a partir do momento que uma pessoa se converte, aceita Jesus, ela passa a ser um novo par de olhos de Jesus para poder ver. Ela passa a ser um novo par de ouvidos para ouvir as pessoas, um novo coração de Jesus aqui na terra para amar aqueles que estão perdidos. E isso precisa vir de uma maneira intrínseca, de uma maneira tão poderosa sobre as nossas vidas, que a gente não consiga viver se não for desse jeito, que a gente não consiga viver se não for dessa maneira. Servir Jesus precisa ser resposta do nosso amor e da nossa gratidão pelo que Ele já fez. Sabe aquele exemplo da sogra de Pedro? Pedro vai até a casa, ela está doente, ela está acamada, e Jesus faz o quê? Cura a sogra de Pedro. O que ela faz na sequência? Imediatamente ela levanta e passa a servir Jesus. Ela vai lá, eu não sei se ela foi cozinhar alguma coisa, no The Chosen ela foi cozinhar, né? Mas lá no livro não fala se ela foi fazer um bolo, se ela foi fazer um pão. Então, ela passa a servir Jesus na sequência. E isso precisa ser resposta. Servir a Jesus precisa ser uma resposta imediata à nossa salvação. O que a sogra de Pedro recebeu? Cura. De que maneira que ela serviu Jesus? Servindo Ele, porque ela estava saudável. Com a sua saúde, ela foi lá e serviu Jesus. Então, é resposta. Por que você acha que a gente não é levado para o céu assim que a gente se converte? Seria legal, né? Ou talvez as pessoas teriam medo e não se converteriam. Não sei. Não sei qual seria aí a implicação. Mas por que a gente não vai para o céu assim que a gente aceita Jesus? Porque nós temos uma missão a cumprir. O Cristo que me encontrou quer que eu encontre outras pessoas para Ele também. O Cristo que me salvou quer que eu anuncie essa salvação. Então, a gente vai ver aqui qual é a diferença entre missão e ministério. O que a gente faz dentro e o que a gente faz fora. Missão, ontem a gente falou um pouquinho lá no GC sobre isso. Missão é aquilo que eu faço fora da igreja. E ministério é aquilo que eu exerço dentro da igreja. Então, nós precisamos entender isso. As coisas estão muito interligadas, mas isso é importante para que a gente possa compreender se nós estamos servindo ao Senhor, se nós estamos respondendo a Ele dessa maneira, como a sogra de Pedro. Na sequência de ter sido curada, ela já respondeu a Ele o servindo. Então, a missão é aquilo que eu faço fora para alcançar outros, mas o ministério é aquilo que nós vamos fazer aqui dentro. Lá em 1 Coríntios 12, no versículo 27, nós vamos ver um pouquinho a respeito de como funciona um ministério. 1 Coríntios 12, 27. Paulo diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo
E cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Nós somos o corpo. Quem é o cabeça? Cristo é a cabeça do corpo. Mas nós, individualmente, somos membros desse corpo. Isso aqui nos mostra da importância de estarmos vinculados a uma igreja. A gente sabe que tem um movimento dos desigrejados, né? Aqueles que são de Jesus, aceitam Jesus, mas estão desigrejados. Já estão decepcionados, não querem mais saber. E aí se desvinculam do corpo. Mas que membros são esses que vão caminhar sem o braço? Vão caminhar sem a perna? De que maneira que a gente pode avançar se a gente andar dessa maneira capenga? Para nós exercermos o nosso ministério, nós precisamos estar vinculados para que nós possamos aqui, gente, é ferro afiando ferro. Né? Quando nós estamos aqui entre nós, é isso que acontece. Nós estamos aqui para nos edificar, para nos amoldar. A gente vai ensinando uns aos outros. A gente muitas vezes vai decepcionar. A gente vai ser decepcionado. Porque às vezes a gente fala só de ser decepcionado, mas a gente também decepciona pessoas. E a gente precisa entender e ter maturidade para lidar com essas circunstâncias e sendo moldados pelo Espírito Santo, para que a gente possa crescer, se edificar como corpo, se fortalecer. Gente, é dentro da igreja que a gente pode contar com as pessoas na hora da tribulação. É dentro da igreja que a gente pode receber consolo, pode caminhar uns com os outros. Então, estar vinculado a uma igreja e servindo no ministério é algo muito importante. Eu vejo um exemplo lindo de Jesus, que é quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Ali ele estava ensinando que ele veio para servir. Ali ele estava ensinando que ele estava ali para uma função. E ele estava ali servindo os discípulos que caminhavam com ele. E aí a gente vai perceber o seguinte: se o ministério ele é aquilo que eu faço dentro da igreja, e a missão é aquilo que eu faço fora da igreja, né? Eu vou anunciar Jesus, eu sirvo em alguma ONG, eu faço um trabalho social, faço outras coisas, faço a capelania, faço algo que vá levar Jesus para fora das quatro paredes. Eu posso estar cumprindo só a missão sem estar ajustado no corpo, servindo nos ministérios? De alguma forma isso vai ficar desajustado. Para que a gente possa, então, ser enviado para a missão, nós precisamos estar ajustados como igreja nos ministérios. Ficou claro isso? A gente precisa estarmos aqui juntos, se fortalecendo como engrenagem nos ministérios, aqui dentro, fortalecendo uns aos outros, para que a gente possa avançar na missão. Possamos ir e avançar na missão. Então, a gente precisa entender que o corpo, ele não pode funcionar sozinho. Então, eu não posso, como corpo, só o meu rim ir fazer alguma coisa. Só o meu fígado sair por aí querendo, né, fazer alguma coisa. Então, eu preciso ir como corpo. Então, quando nós estamos exercendo uma missão, nós precisamos fazer isso como corpo. E Jesus, ele cumpria o seu ministério, que era ensinar, discipular, curar, lavando os pés, né? Ele foi preparando ali um corpo completamente ajustado. Vocês percebem que ele foi ajustando os discípulos e todos aqueles que andavam com ele para chegar, então, no Ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o mais lindo é que Jesus ele ensinou com a própria vida. Jesus ensinou com a própria vida. Lá em Mateus 20, 28, a gente vai ver que ele diz assim: ensinou, façam, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não deu a sua vida só pelos discípulos, só pelos que estavam ali ao redor dele. Qual era a missão de Jesus nesse mundo? Morrer. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para a cruz. E ele
foi e ensinou com a própria vida. Então, segundo ponto que nós vamos ver, que servir não é uma opção, é uma ordem. Jesus ele ensinou com a própria vida que servir não era só se caso desse tempo, caso só se na minha agenda encaixasse. E a gente é uma tendência de nós só fazermos as coisas para a igreja, para o serviço de Deus, quando sobra tempo. Se der tempo, eu vou exercer esse ministério. Se acontecer de calhar, de repente, e aí a gente vai deixando. E aí a gente vai entender aqui que isso não é uma opção, isso é ordem. Ser salvo e servir, gente, faz parte do mesmo pacote. Faz parte do mesmo pacote. Então, a gente não vai poder dissociar servir de ser salvo. Se eu digo que eu sou salvo, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus com os meus dons, eu sirvo a Deus com os meus talentos, eu sirvo a Deus com os meus serviços, com as minhas finanças, eu sirvo a Deus. Se eu digo que sou salvo, eu sirvo. Mas o que acontece? Como a gente falou bem no comecinho, servir tem uma conotação que muitas vezes pode parecer negativa. E é contrário da natureza humana, não é? A gente prefere ser servido. A gente prefere que tragam as coisas para a gente na bandeja. É natural do ser humano querer ser servido a servir. Então, por que muitas vezes acontece de as pessoas virem à igreja e, normalmente, quando as pessoas estão nesse estado de cansaço, de decepção, elas procuram umas igrejas bem grandes para elas poderem se esconder, não é verdade? Aí elas entram, então, no meio daquela multidão que ninguém vai saber quem elas são, não vai dar para pegar o telefone de ninguém, e aí você vai entrando ali no meio da multidão, para quê? Para não ser incomodado, porque eu estou aqui só para ser servido. E a gente já ouviu isso inúmeras vezes, né? Nós já ouvimos isso, e eu mesma, quantas vezes nós já tivemos a tentação e a tendência de querer fazer isso, mas, gente, crente que não serve está com defeito. A gente não vai conseguir. A gente estava conversando esses dias, né, com o André, e o André estava falando, meu Deus, a gente é de igreja, né? Falou assim, a gente é quase que piolho de igreja, porque você não consegue ver as coisas para serem feitas e não fazer, porque isso está intrínseco naquele que foi salvo, naquele que foi resgatado. Isso está dentro daquele que sabe de onde o Senhor o tirou. Então, às vezes as pessoas elas têm essa tendência de querer se esconder no meio da multidão para não servir, acabam, né, por causa do cansaço, das decepções. Mas qual é o perigo disso? Será que isso é perigoso? Será que isso é um movimento perigoso? O que isso pode acarretar? É um movimento perigoso, porque se a gente não colocar em prática aquilo que a gente afirma que acredita, a tendência é nós estagnarmos espiritualmente. A tendência é a gente parar, é a gente ficar parado espiritualmente. Tem uma frase que diz assim, que impressão sem expressão gera depressão. Se eu sinto, né, eu acredito em algo, eu tenho uma impressão, eu não expresso isso de alguma maneira, aquilo vai me deprimir. Se eu digo que acredito em Cristo, que eu fui salvo por Ele, e eu não expresso isso em obras, em serviço, eu vou estagnar espiritualmente. Eu vou estagnar, eu vou parar, eu vou esfriar, e isso vai me trazer uma morte espiritual. Tem uma comparação que é feita, e até o livro traz essa comparação também, do Mar Morto com o Mar da Galileia. O que acontece com o Mar Morto? Ele já tem um nome de morto, né? O Mar Morto ele é carregado de sal, mas é muito sal que ele tem. Eu nunca fui lá, mas eu sei da história. Então, ele tem muito sal. E o Mar Morto ele é parado, ele não deságua em lugar nenhum. Ele é parado, ele é uma lagoa, zona parada. Sobrevive alguma coisa dentro do Mar Morto? Vocês acham que tem vida, tem peixe nadando dentro do Mar Morto? Não tem. Não tem, porque ele é um mar parado, sem vida, sem esse movimento de água. Já o Mar da Galileia é um mar vivo.
Ele é cheio de vida, porque nele entra água e sai água, entra água e deságua, e é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos ser como o mar da Galileia, que as águas vivas do Senhor entrem sobre as nossas vidas, mas que a gente também deságue essas águas sobre a vida das outras pessoas. É necessário que a gente tenha esse movimento. Esse movimento é necessário para que a gente não morra, para que a gente não fique parado. Gente, a água parada dá dengue, né? Já o pessoal da prefeitura fica rodando, porque a água parada dá dengue. E se a gente ficar parado, a gente vai morrer espiritualmente. Amém? Vocês estão aí acordados? Numa quarta-feira à noite, vocês estão aqui? Amém? Se nós somos, então, um tipo de pessoas que só se alimenta, mas não alimenta outros, nós vamos estar assim, dessa maneira, igual um mar morto, parado e em que nada sobrevive. A vida cristã que é saudável é essa que tem movimento, é essa que tem vida, que alimenta outras pessoas e que deságua igual esse rio. Mas, gente, o que nos impede de nós sermos ativos no reino? O que vem na sua mente? A primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve essa pergunta: o que me impede de ser ativo, de servir a Deus no reino? Eu acho que se a gente fizesse uma listinha, a primeira coisa que surgiria nessa lista seria os nossos interesses pessoais. Disparado, ela ganharia nessa listinha. Cada um tem um interesse diferente, um interesse pessoal diferente. Mas os nossos interesses pessoais, eles estão sempre virando prioridade. O meu descanso passa a ser prioridade, a minha faculdade passa a ser prioridade, o meu trabalho passa a ser prioridade, ganhar dinheiro passa a ser prioridade, ter sucesso, fama, enfim, ser bem-sucedido passa a ser prioridade. E aí, quando as primeiras coisas são as minhas coisas e não o reino de Deus, eu não busco primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, eu acabo não tendo mesmo como encaixar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus precisam estar no primeiro lugar. Não tem como eu encaixar ela em segundo, terceiro, quarto lugar. Não tem como. Precisa estar em primeiro lugar. E isso demonstra que está faltando, sabe o quê? Foco na eternidade. Foco naquilo que é eterno. Ontem também, lá no grupo de convívio, a gente conversou sobre isso. E a gente falou sobre aquele texto lá de Hebreus 11, quando Moisés, ele não se importou, né, de não ser chamado de filho da filha de Faraó e se aproveitar de todos os bens do Egito, porque ele podia fazer isso. Ele podia ter falado: eu vou deixar esse povo hebreu aí, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não vou morrer, eu não sou escravo, eu não vou entrar nessa briga, eu sou filho da filha de Faraó. Tá, tudo bem, eu vim desse povo, mas eu não vou entrar nessa briga. Mas lá ele entra na galeria dos heróis da fé e ele ali diz que ele não fez questão de ser chamado de filho da filha de Faraó, de usufruir dos bens do Egito, porque ele tinha o foco na sua recompensa futura. O olho dele estava na eternidade. Será que o nosso olho, os nossos olhos estão na eternidade? Ou estão nas coisas aqui, terrenas, que a gente está vivendo? A gente precisa entender aquilo que está lá em Mateus 10, 39, e depois é repetido mais 3 vezes nos evangelhos, que quem acha a sua vida a perderá, mas quem a perde por minha causa a encontrará. Quem encontrar a sua vida, quem se fizer da sua fama, quem se fizer da sua riqueza e estiver muito satisfeito com aquilo que você mesmo encontrou na sua vida, você está perdendo a sua vida. Mas se você perder a sua vida por causa de Jesus, por amor a Jesus, você, na verdade, está encontrando o rumo certo. Você está colocando de novo no prumo daquilo que foi planejado desde o dia em que você era só um óvulo na barriga da sua mãe, que depois se transformou no embrião, e aí por diante. Então, a gente precisa entender que quando a gente
entra nesse propósito, aí a gente vai entender realmente o sentido da nossa vida. Então, não se importe em alcançar uma boa vida. Isso não vai te trazer satisfação. O que vai te trazer satisfação é descobrir o teu propósito e entender e cumpri-lo de todo o teu coração. E isso nada que é humano vai explicar a satisfação que isso vai trazer. Por último, a gente vai ver como que Deus nos modela para o serviço. Como Deus nos prepara. Eu acho que a maior dúvida do ser humano, que se converte, inclusive, que está dentro da igreja muitas vezes, é: qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? Né? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Para que eu fui chamado? Onde que eu devo servir ao Senhor? Qual é a minha área de serviço a Deus? E a gente vai ver, então, que Deus não nos lança para o serviço sem nos preparar. Deus, ele é extremamente cuidadoso em nos preparar, em nos modelar para aquilo que Ele nos chama. E aí a gente vai colocar um acróstico aqui para vocês acompanharem, que mostra alguns princípios que podem nos levar a entender o nosso chamado, como Deus nos modela. Na verdade, a forma, pode colocar, a forma como Ele nos modela. Esses são alguns princípios que vai nos fazer entender a forma como Deus nos modela. Primeiro, formação espiritual. Deus, ele dá dons para nós. Lá em 1 Coríntios, ele fala que Deus, ele dá dons a cada um, né? Dons de profecia, palavra de conhecimento, dons de cura, de discernimento e diversos. Ele dá a cada um. Você que escolhe o dom que você vai ter? É você que escolhe? Sou eu que escolho? Não, ele distribui da forma que ele decide. É ele quem decide a forma como ele vai distribuir esses dons. Então, ele vai nos dar dons espirituais. E busque por esses dons. Nós podemos buscar por esses dons, amém? Podemos buscar por esses dons. O Senhor tem dons para nos entregar. E Ele vai fazer isso. A segunda coisa é as opções do nosso coração. Isso é uma forma que Deus vai trazendo para nos modelar. O nosso coração, cada um, tem um compasso único. Cada coração bate de uma maneira. E nós temos um compasso único que vai bater e vai arder por aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Sabe, gente, essa é uma pista. Quando alguém pergunta, mas qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? Eu pergunto, pelo que o teu coração arde. Pelo que o teu coração arde. Pelo que o teu coração bate mais forte. Uma vez nós fizemos aqui no grupo de mulheres, para que a gente pudesse juntas descobrir o propósito, e a gente fez um testezinho. E a gente fez 3 perguntas. A primeira pergunta era: me diga um problema no mundo que, se você tivesse poder, você resolveria. Um problema no mundo. Eu resolveria isso se eu tivesse poder. A segunda pergunta foi: o que arde o teu coração? O que arde no teu coração quando você faz isso? Quando você está fazendo isso, teu coração é incendiado. E a terceira é: como você pode resolver esse problema no mundo fazendo isso que arde no teu coração? Quando você começa a montar esse quebra-cabeça, você começa a entender que existem pistas. Deus vai deixando pistas para nós, de onde Ele nos quer para servir com paixão. A terceira coisa que Ele nos dá são recursos pessoais. Os talentos, né, as nossas habilidades. Sabe uma coisa interessante? O primeiro relato de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo na Bíblia, sabe qual é o nome dessa pessoa? Quem sabe? Ah, nossa artista sabe o nome. Bezalel. A primeira pessoa que é relatado que foi cheia do Espírito Santo na Bíblia é Bezalel. Isso está lá em Êxodo. E para que Bezalel foi cheio do Espírito Santo? Para trabalhar com os seus dons artísticos, talhar madeira, para construir o tabernáculo do Senhor. Então, Deus, Ele encheu Bezalel do Espírito Santo para que ele desenvolvesse os seus dons artísticos, né? Deu destreza a ele para talhar, para esculpir, enfim,
para fazer todo tipo de obra artesanal. Coisa linda isso, né? Deus é um Deus artista, um Deus que gosta disso. E a gente percebe, então, que tudo isso foi para o serviço dele. Outra coisa que Deus vai usar também para nós entendermos e vai nos formando dessa maneira para que a gente possa servi-lo. É o nosso modo de ser, nossa forma de funcionar. Ah, Renata, então não preciso mudar a minha personalidade, não preciso mudar o meu temperamento, o meu comportamento. O Senhor modela. O Senhor é aquele que modela personalidades, temperamentos. Ele não muda personalidades, ele modela. Ele vai fazendo com que isso se torne algo que fique adequado para o serviço que ele está te chamando. Então, ele é um Deus que ama a diversidade, é um Deus da multiforme graça. Então, ele não vai modificar. A gente é só olhar para os discípulos, né? Cada um tinha uma personalidade. Cada discípulo tinha uma personalidade. Os profetas, cada um tinha uma personalidade. Eu e você temos um DNA único e Deus vai nos usar da maneira que nós somos, para que a gente dê... Gente, que coisa chata! Ia ser um lugar que todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, todo mundo canta igual, todo mundo faz tudo igual. Coisa chata, monótona. Mas não, a diversidade, esse modo de ser, ele dá cor, ele dá sabor, ele dá movimento para a igreja. Então, é necessário que a gente também entenda que isso é proposital. A forma como Deus nos faz é proposital. E a última são as nossas áreas de experiência. Também é algo que Deus vai usar para nos formar para o serviço dele. E quais são as nossas áreas de experiência? Os nossos estudos. O que você estudou? Deus vai usar o que você estudou para servir a ele. O que é que você... sua vocação. Porque às vezes a gente tem aquilo que a gente estudou, que é a nossa profissão, mas tem algo que é vocação, que a gente ama. Né? Não é difícil você encontrar uma pessoa que é engenheiro, mas tem como vocação a cozinha. Não é verdade? Então, Deus ele vai usar a nossa vocação, a nossa profissão. E Deus também ele vai usar algo ainda que é mais difícil para nós de passarmos, mas ele vai usar as nossas dores. Aquilo que nos causou dor, Deus também vai usar no ministério. Lá em 2 Coríntios 1:4, tenho tatuado isso no braço, está dizendo o quê? Que Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar outros que estão passando pelas mesmas tribulações. Gente, é muito provável, e agora eu estou falando de mim, né? Vocês conhecem a nossa história. É muito provável que o seu ministério, a sua missão mais significativa da vida, seja a pior dor que você já tenha sofrido. A pior dor que você já tenha sofrido pode se tornar em algo poderoso nas mãos do Senhor. Quem melhor do que alguém que passou por uma tribulação para consolar outro que passa pela mesma tribulação? Quem melhor que uma mãe que perdeu um filho para consolar outra mãe que perdeu um filho? Quem melhor que uma pessoa que teve problemas com alcoolismo para dizer para outro alcoólatra: olha, eu sei o que você está passando. Eu sei o caminho, eu sei a saída. Então, aquilo que para nós é muito dolorido, pode se tornar no nosso ministério. E há uma frase que eu amo e é muito verdadeira. Uma ferida curada é um ministério aberto. A partir do momento que a gente permite-se ser curado, o nosso ministério muitas vezes vai nascer a partir disso. O Senhor vai nos levantar naquilo que mais nos feriu, para que a gente possa curar outros. E eu não acredito, de verdade, que o Senhor vou mandar essa tribulação na vida da Josi, para que ela possa depois fazer disso um ministério. Deus não precisa disso. Nós vamos passar por tribulações, por quê? Porque nós estamos nesse mundo. Nós teríamos tribulações, isso foi falado, Jesus disse que nós iríamos passar por tribulações.
mas para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, eu não acredito que Ele mande as tribulações só para que a gente possa servir isso como ministério, mas Ele não desperdiça sofrimento. Ele aproveita cada dor, cada situação de dor, para que a gente possa servi-lo e servir a outros. E, gente, para a gente terminar, eu quero perguntar uma coisa para você. Se você não está envolvido hoje em nenhum ministério, para quem também está acompanhando da live, para quem vai assistir depois gravado, se você não está envolvido em nenhum ministério, se você não tem servido ao Senhor da maneira como você gostaria, eu queria te convidar a pensar no porquê. Qual a razão, né, de você não ter esse desprendimento para servir ao Senhor? Porque, às vezes, a gente usa algumas desculpas para nos convencer, para que a gente não faça as coisas. Né? A gente fala, mas eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho talento. Não, fulano é melhor que eu nisso. Né? Tem mais gente para fazer, então eu vou deixar, eu vou deixando. Eu não tenho habilidade, ou eu não tenho tempo. O tempo ganha de disparada, né? dessa questão. Então, eu queria te convidar para essa reflexão. Aí vou pedir para colocar, já colocou aqui, para a gente poder refletir nisso aqui. Olha só que coisa interessante. Essas pessoas que serviram a Deus, mas que elas poderiam ter usado muitas desculpas, porque elas eram extremamente desajustadas, né? E tinham muitas dificuldades. Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia não tinha uma boa aparência, para não dizer que a bichinha era feia, né? Lia não tinha uma boa aparência. José foi maltratado. Moisés era gago. Gideão era pobre. Eu também sou, nesse caso aqui, está tudo certo. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante, teimoso. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico, para a gente não dizer esquisito, comedor de gafanhoto. Ele era estranho. Pedro era impulsivo, cortou a orelha lá do soldado Malco, ele ia para cima. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Vocês acharam que eu ia falar baixinho, né? Era indesejado. Tá tudo bem aqui, gente, com os baixinhos, né? Zaqueu era indesejado porque ele era um cobrador de impostos. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha a saúde fraca e Timóteo era tímido. Gente, olha que time de gente desajustada, cheia de problemas, cheia de falhas. E agora, o que é lindo, quando nós olhamos para essa galera aqui, o que foi que Deus fez através desses nomes que a gente acabou de citar? O que foi que Deus fez na história da humanidade através dessas pessoas? Aqueles que eram improváveis, aqueles que podiam usar de tomar. Moisés ainda tentou, né? Manda meu irmão, eu sou gago. A gente precisa parar de mandar os outros irem na nossa frente, no nosso lugar. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e aquilo que Ele tem para você é para mim e para você. Não há ninguém que vai poder assumir essa posição. Não há ninguém que vai poder fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então, gente, nós vamos olhando para essas pessoas e vamos percebendo que não adianta a gente apresentar mais desculpas. Não existem desculpas que sejam suficientes para que a gente não faça aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, não apresente mais as suas desculpas, mas viva o privilégio de servir no propósito que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, vamos